Pastor, no ano 2016, nós quebramos. A empresa tomou um calote grande. Nós tínhamos muitos funcionários e alguns financiamentos e nós Uhum, quebramos. E aí, em 2016 foi quando a crise se instalou, né, no uhum. Brasil. E aí aquilo foi terrível, porque não tinha dinheiro para pagar. Sim, Desculpe, tô não tinha imaginando. dinheiro para pagar, não recebia, acabou o dinheiro. Mandei alguns funcionários embora, que dava para mandar, porque não tinha mais dinheiro. Uhum. Vendi carro e as coisas começou. E aí, o oficial de justiça batendo na minha porta. Nossa. Ó, uma empresa lá te processou. Ó, isso aqui, a dívida, isso, aquilo. E aí, ver dentro da minha casa, sabe? A minha esposa preocupada. Minha esposa é muito, muito crente, temente a Deus, mas a gente é ser humano. Sim. Eu preocupado. E eu sempre dirigindo igreja, levando o nome de caloteiro e nunca fui caloteiro. Uhum. Mas aquela empresa puxou, não pagou e aquilo foi um sistema escalonado, Uhum. sabe? Um dominó ali. E eu passei, isso foi em 2016 e foi até 2018 essa dificuldade. Sem dinheiro, 2 devendo para as anos de luta aí. pessoas. Mas uma coisa que marcou, assim, servindo a Deus, teve dia de eu ir para a igreja, dirigir culto, e a gasolina do carro, e eu vendi um carrão que eu tinha e fiquei só com um carro que eu tinha para trabalho só e vou para a Uhum. igreja. Acabou a gasolina, não tinha R$ 1 para pôr a gasolina. Meu Deus. Aí liguei pro irmão, consegue me socorrer aqui? Né? Acabou a gasolina e eu não tinha como, não tinha por onde. E aí o irmão falou, pastor, eu tô indo aí, você tá onde? Eu tô em tal lugar. Ele foi lá, levou lá uns 3 litros lá, abasteceu. E eu lembro que ficou acho que R$ 11. Quanto ficou R$ 11? Irmão, posso te pagar depois? Ele falou, pastor, o senhor não vai pagar isso aí. Não, porque. Não, pastor, o senhor não precisa pagar. Uhum. Se o senhor falar de novo, eu vou ficar triste com o senhor. Tá bom, irmão. Tá. E aquilo era humilhante pra gente, é Uhum. vergonhoso. E a gente tenta esconder das pessoas, porque você não quer, você quer mostrar coisa boa, não coisa ruim. Exatamente. Poxa, e um empresário, né? Um empresário, Pastor, pastor passando por crente, isso. sabe? E aí, mas é a realidade que eu estava vivendo. E Sim. eu não chorava no púlpito, eu não falava de púlpito, Uhum. sabe? Quem sabia, sabia por os outros, não por mim. Uhum. E aí foi que aconteceu uma coisa, numa sexta-feira, minha esposa falou assim: Ó, Joel, nós temos que pagar R$ 4.200, segunda-feira, e nós não temos esse dinheiro. E aí, na segunda-feira, eu tinha um serviço para fazer, para buscar uns avião com uma carreta e um Munk em Jundiaí, para um irmão da igreja. Uhum. E trazer aqui para ele, que ele mexia com um avião. E aí foi buscado, chegamos aqui e eu cobrei dele R$ 2.500 na época. R$ 2.500 para fazer esse serviço. Cheguei aqui, chegando aqui, descarregamos. Ele falou, pastor, já vou te pagar. Falei, meu irmão, não precisa pagar agora. Você tem 15 dias para pagar. Uhum. E, enfim, eu, né? Não esquenta a cabeça, não precisa, não, quero te pagar agora. Não, não precisa. Me manda aí os dados para mim fazer o depósito, né? Eu não tinha Pix naquela época, né? Aham. Aí mandei, falando, não precisa, irmão, tem 15 dias. E eu saí dali. Quando eu saí dali, andei acho que 1 quilômetro, ele me mandou, ó, tô te mandando o comprovante. Meu Ele Deus. fez, de 2.500, ele fez um depósito de R$ 4.200 Meu na minha conta. Jesus. Eu parei o carro, me emocionei, Meu e Deus. aí eu peguei e liguei para ele. Eu estou falando diante de Deus, não preciso mentir, Uhum. porque nosso Deus é muito grande, não precisa, Deus não trabalha com mentira. Sim. Eu liguei para ele e falei, irmão, o senhor fez um depósito errado. Ele falou, por quê, pastor? Não, eu te cobrei 2,5, o senhor fez 4.200. O senhor não misture as coisas. Eu estou trabalhando com a empresa e eu estou te atendendo, o senhor não, precisa, não mistura as coisas.
Não, pastor, Deus mandou te dar isso aí. Irmão, mas vamos fazer o seguinte, então. O senhor fica a ver aqui na próximo serviço que você tiver, você fica a ver. Não. Às vezes Não é a ver. Às vezes a gente não consegue nem aceitar a bênção que Deus está dando pra gente. Assim, irmão, esse Deus é tremendo. É. Aí eu liguei pra minha esposa, dá uma olhada quanto caiu aí. Ela falou assim, isso aqui, que é isso aqui? Você pediu emprestado? Irmão, o Deus que nós servimos é tremendo. Extraordinário. Sabe, então, 2016 foi o ano do problema. E 2018, Deus usou uma irmã, sabe, em profecia para minha esposa, dizendo assim, eu vou te tirar dessa. Eu vi os carros que foram embora. Ela falou assim, 2016, isso foi 2018. 2016 foi o ano, né? Falou para ela. Meu Deus. Eu vi o carro que foi embora, eu vi as coisas que foram embora. Vocês foram moídos, né? Mas hoje, a partir de hoje, eu mudo a história. Meu Deus. E Deus mudou a história. O que era para mudar em 10 anos que a gente é empresário, sabe como que funcionam as coisas, e a dívida era muito... O buraco era muito grande, a dívida era muito grande. Deus mudou em menos de um ano. Meu Deus. Sabe? E aquela mudança foi para muito, mudou a minha vida toda, a nossa vida toda. Tanto experiência com Deus, tanto em confiança, mas o que Deus fez nos marcou de uma forma gloriosa, sabe? Então, esse Deus que nós servimos, ele é tremendo. E Deus é incrível nos detalhes, né? Ele não chega nem a mais, nem a menos. O senhor falando, eu me lembrei de quando fomos comprar o nosso apartamento, né? E eu lembro que na época nós tínhamos que dar 5 mil de entrada. E era 1.200 de documento. Eu tinha os 1.200 documentos, mas não tinha os 5 mil. E aí eu lembro que eu trabalhava, minha esposa já estava desempregada há um tempo, e eu fui no banco. Viu que eu tinha de fundo de garantia que podia dar de entrada. Eu tinha 3 mil de fundo de garantia. Faltava 2 mil. E nós não sabíamos, porque minha esposa tinha sido mandada embora, tinha feito acerto, né, há um tempo atrás e tal. Pastor, quando nós fomos olhar no fundo de garantia da minha esposa, tinha 2 mil reais. Nós precisávamos de 5, 3 mil e 2 dela. Então, Deus é incrível naquilo que faz, né? Ele chega de fato naquilo que a gente necessita. Até o dia dele nos dar terra que mana leite e mel. O interessante, pastor, que nesses 2 anos eu não arredei um pé, 1 milímetro para trás quanto à obra de Deus. Fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, anunciando a palavra. Com gasolina no limite. No limite. Por muitas das vezes, Deus falava, vou te honrar, vou te dar. Mas não chegou o tempo, na segunda-feira eu estava lá devendo para todo mundo, caminhão parado, a dificuldade, mas a promessa de Deus dizendo, eu vou te honrar. Então, às vezes, a pessoa ouve a voz de Deus e acha que é para já, e tem uma promessa que vai ser depois de um tempo. É igual Deus fala para uma mulher, dizendo, você vai ter um nenê. Não dá para ser um nenê amanhã, tem que ser no mínimo 9 meses. No mínimo 9 meses, exatamente. Você está entendendo? Então, Deus sabe trabalhar. E o que Deus fez comigo, e a gente que tem um negócio, uma empresa, diz assim, um dia compensa o outro, uma semana compensa a outra, né? Um mês compensa o outro, e 2 anos compensado em menos de um ano. Porque Deus é maravilhoso. Interessante, pastor Danilo, e todos que estão me ouvindo, que não é que nós começamos a trabalhar muito. Porque não dava, é locação, só trabalha aquilo que dá, entendeu? Mas o dinheiro entrava e ele rendia, ele ficava, eu pagava e sobrava. E a bênção de Deus, a Bíblia diz que enriquece e não acrescenta dores. Essa bênção de Deus. Então, eu considero o ministério, a chamada, uma bênção, um privilégio na minha vida. E eu não faço por dinheiro, faço por amor. E eu louvo a Deus que a minha esposa também está comigo nessa, meus 2 filhos estão comigo nessa. E Deus tem me cercado de pessoas boas, maravilhosas, obreiros maravilhosos na igreja, pessoas que estão juntos no ministério e não recebem, eles fazem por amor. Mas quando saem da casa de Deus, saem abençoados. Glória a Deus. É igual aquela mulher lá que o marido morreu, né? Se eu não me falo a memória, 2 Reis 4, que a viúva, o marido morreu, e os credores vieram para levar os filhos, e levar o dinheiro, mas não tinha dinheiro, e falou, então vou levar teus filhos. Vou levar como pagamento os como meninos. Pagamento. E a mulher já era viúva e ia perder agora os filhos, que iam trabalhar de escravo até que pagasse a dívida, ela foi até o profeta.
E no profeta ela fala, tu sabes que o meu marido, teu servo, era homem de Deus. Temente, né? A Deus. Temente a Deus. E aí ele fala, que tens em casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Interessante que ela não sai dali com o dinheiro. Uhum. Ela não volta para casa com o dinheiro. Sai com uma palavra. Vai, empresta vasos, não poucos, não poucos vasos. Sim. Fecha a porta atrás de ti, né? E aí despeja o azeite. Interessante que ela não voltou para a igreja. Igreja não é lugar de ganhar dinheiro. Uhum. Igreja é lugar de receber palavra de bênção. E a palavra que vai te direcionar. Então, se você está na igreja, saiba que a palavra de Deus tem poder, receba a palavra de bênção de Deus. Glória a Deus. E ela prospera. É. E Deus é maravilhoso. E aquela mulher foi e mandou emprestar vaso, e começou a despejar o azeite. E o azeite não acabou, ele parou porque acabou os vasos. Exatamente. Como Deus é maravilhoso. Então nós vivemos isto do nosso Deus que nós pregamos. O senhor falou, agora o senhor trouxe essa palavra, né? Aqui responde aquela pergunta que o senhor fez lá no começo, que as pessoas ficavam imaginando, mas poxa vida, é pastor, empresário, e tá, como o senhor falou, alguns falando, é caloteiro, não pagou fulano, não pagou ciclano, tá sem dinheiro para pôr combustível. Observe essa palavra de 1 Reis 4, se não me falha a memória. Ela chega e diz para o homem de Deus, olha, o senhor sabe que o meu marido era homem de Deus temente. Então, o crente temente a Deus passa por dificuldade a ponto de ficar devendo para pessoas, mas não com sem vergonhice, não com a intenção de não pagar. Às vezes, situações fogem do nosso controle, mas Deus permite a situação fugir do nosso controle para ir para o controle das mãos dele. Né? Assim como foi o senhor, né? O senhor falou em 2 anos o que o senhor sofreu, talvez naturalmente, né? O senhor teria que levar quase 10 anos para conseguir, Deus restituiu em 1 ano. Né? E eu fui em cada credor e paguei. Glória a Deus. Paguei 1 por 1. Eu digo que Deus virou o jogo. Deus virou o cativeiro de Jó e virou o meu. Daí, porque muitos falam, não, sabe o que você faz? Abre o outro CNPJ e segue. Deixa esse aí. Coloca um laranja e segue. Não. Não abri um outro CNPJ, não. Nós fomos sobre cada um e pagamos. Virou o jogo. Porque Deus faz assim.